Breno, eu vou abrir o tweet seu aqui, porque a gente acabou falando, como a gente falou muito do Ainda Estou Aqui, a gente falou pouco do filme palestino, importantíssimo. Cadê? Peraí, aqui, ó. Vou ler aqui e vou passar para vocês, ó. Bolsonaristas e sionistas foram dormir amargurados por causa da premiação no Oscar de Ainda Estou Aqui e No Other Land, que é o documentário palestino. Foi mesmo uma porrada contra a extrema-direita brasileira e o regime sionista de apartheid. Gente dessa estirpe deve ser rejeitada, isolada e repugnada. Foi uma jornada rara do Oscar. Ou seja, eu fiquei surpreso, porque numa mesma edição foram vitoriosos 2 filmes que assestam críticas contundentes a elementos da política externa norte-americana. Exato. Tá? No Other Land é um documentário sobre a ocupação israelense na Cisjordânia. Ainda Estou Aqui é uma denúncia da ditadura brasileira que foi apoiada pelo governo norte-americano, apoiada pelos governos democratas norte-americanos, inclusive. Tá? Então, é uma crítica dura, ainda mais se você levar em conta que a indústria cinematográfica dos Estados Unidos ela é muito influenciada pelo lobby sionista. Uhum. Tá? A indústria cinematográfica dos Estados Unidos costuma ser um dos pilares de sustentação da Hasbará. Hasbará, aquela palavra em hebraico, que quer dizer informação, mas que tem a ver com todas as ações que o Estado de Israel faz para vender sua narrativa ao mundo. Boa parte da Hasbará passa pela indústria cinematográfica hollywoodiana. Por exemplo, você tem milhares de filmes sobre o Holocausto judaico. Você não tem um só filme em Hollywood sobre a Nakba palestina, sobre o genocídio palestino. Isso é Hasbará, assim funciona a indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Muitas das figuras de maior destaque da indústria cinematográfica dos Estados Unidos são de origem judaica e alinhamento sionista. Me surpreendeu e muito. Foi o resultado mais surpreendente da noite. A vitória de No Other Land. E ele falou, né? Existe uma outra maneira de ser resolvido no discurso dele. Achei muito interessante o diretor. Nós temos 2 discursos, né? O discurso do diretor palestino, evidentemente mais combativo, mais firme, o grande discurso da noite. E o discurso do diretor israelense, que é um discurso mais liberal, mais contido, mas, de toda maneira, criticando a política norte-americana e criticando o governo Netanyahu. Não é? Foi algo absolutamente raro. Eu fiquei muito surpreso. E tem uma coisa... E é uma derrota cultural para o sionismo muito importante. É uma derrota cultural e moral brutal contra o sionismo. Porque Hollywood, que eles consideravam uma casa-mata sob o controle do lobby sionista, Hollywood acata, ao premiar No Other Land, Hollywood acata a crítica ao regime sionista, a crítica ao Estado colonial e racista de Israel, a crítica ao regime de apartheid. Mesmo o diretor judeu israelense, quando ele vai fazer o seu discurso, ele fala em regime de apartheid, sem usar esse termo, é verdade. Mas ele fala disso, ele fala que ele, como judeu, recebe um tratamento diferente e superior do que o seu colega palestino. Então, isso, olha, eu vou dizer que os sionistas foram dormir como se diz no popular, com uma dor de corno da pesada. Foi emocionante mesmo. Eu estava assim, meio cochilando. Quando anunciou, eu acordei e consegui ver esse momento do Oscar, porque aqui entre nós é muito chato. Eu vou te dizer que isso terá, além do mais, veja só as coincidências, né? Veja só as coincidências. E isso ocorre, Daphne, em um momento no qual Israel está talvez esteja prestes a romper o cessar-fogo. Um momento no qual Israel estabelece contra a faixa de Gaza, mais uma vez, um cerco genocida. Toda a ajuda humanitária foi interrompida. Então, a premiação ontem de No Other Land é um protesto contra isso. Será lida como um protesto contra isso. Cada vez o regime sionista se isola mais. As pessoas, às vezes, acham que a situação é desesperadora, que tudo está perdido, que a situação é insolúvel, que os palestinos estão derrotados, que Israel está preponderando. Isso é uma análise. Me perdoe quem defende esse ponto de vista. Eu entendo esse ponto de vista. Mas é uma análise impressionista. Nós temos que ter mais frieza ao analisar os processos históricos. Ainda que o sacrifício do povo palestino seja gigantesco,
ainda que a superioridade militar de Israel seja monumental, ainda que o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia aos crimes sionistas seja praticamente ilimitado, ainda assim, se nós olharmos de 7 de outubro de 2023 para cá, o que nós temos assistido é uma inversão da gangorra. Cada vez a causa palestina tem maior apoio, cada vez o regime sionista está mais isolado. Nenhum regime é abatido primeiro a tiros. Ele primeiro precisa ser deslegitimado moral e culturalmente. Basta olhar na história. O nazismo, antes de ser derrotado nos campos de batalha, há 80 anos atrás, ele teve que ser desmascarado, desmoralizado. A batalha militar, a vitória militar, é o momento de confluência. Antes, você tem que ter um processo pelo qual esses regimes de tipo racista sejam esculhambados, sejam destratados, sejam desmascarados. E é isso que a gente está assistindo de 7 de outubro de 2023 até hoje. Evidente que uma situação como essa, delicada como essa, opressiva como essa, ela não pode ser resolvida sem sacrifícios. As lutas de libertação nacional são lutas de extremos sacrifícios. Extremos sacrifícios. Basta olhar a Guerra do Vietnã, a Argélia e todos os momentos de libertação da humanidade, incluindo a própria libertação da União Soviética contra o nazismo, com mais de 25 milhões de mortos. É assim que são os grandes movimentos de libertação. E o resultado do Oscar ontem à noite, para retornarmos aqui ao nosso tema inicial, ele é um marco de isolamento do sionismo e um marco de solidariedade à causa palestina. Eu fiquei muito, muito surpreso.